Olá, pessoal! Para quem não me conhece, né? Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids, que é um método especializado em ensinar Pilates para crianças, tá? Então, ele realmente tem a finalidade de trabalhar e de fazer um trabalho específico com criança. E na aula de hoje, na live de hoje, eu quero ajudar vocês realmente a resolver o que pode ser um problema para você muitas vezes, ou então que possa estar ah, e atrasando algumas coisas que vocês gostariam, tá? Então, assim, não tem lugar, Vânia, para começar com o Pilates Kids, né? Então, é um problema, muitas vezes, para as pessoas, né? De não ter lugar, de não saber aonde ir, de achar que existem alguns lugares específicos, e aí, consequentemente, né? Como que eu vou gerar renda extra, né? Porque o objetivo, né, que eu trago para vocês é que vocês possam sair do zero e né, saia do zero e gere renda extra com o método Pilates for Kids. Então, eu quero que você saiba trabalhar com o método, que você aprenda a trabalhar com ele, para que você possa implementar, possa ganhar mais, possa ter rendas melhores e possa ser feliz e fazer as outras pessoas felizes também. Então, é simples, mas precisa realmente ter um caminho, um passo a passo. Então, primeiro obstáculo que às vezes pode estar acontecendo na sua vida e que eu sei que isso é comum, né? Inclusive, quando eu iniciei, é não ter local, né? Então a gente fica pensando, poxa, eu acho que isso é legal, eu acho que é interessante, mas eu não tenho onde começar. E muitas vezes o local que a gente acha, né, que pode ser que não seja só esse que você possa estar atuando. O método que eu ensino para vocês, que se chama Método Pilates for Kids, ou também conhecido como P4K, que é a sigla, né? Ele pode ser aplicado em diversos locais, né? E isso facilita para você? Sim, facilita muito. Por quê? Porque quando você fala em Pilates para criança, e você diz, eu vou querer. Você quer fazer um projeto, você quer realmente implementar o Pilates em determinado lugar? A primeira coisa que a pessoa vai dizer para você é o seguinte: mas eu não tenho os aparelhos, né? Então aí já existiria, no caso, se fosse, um problema e algo que impediria você de levar. Mas o método que eu ensino vocês não utiliza aparelhos. Então, isso dá uma liberdade de vocês levarem para mais lugares, para mais começarem em lugares, às vezes, com muito mais facilidade, e que possa, inclusive, fazer aquele começo não ser tão dificultado, não ser difícil, né? Dificultado é bom, né? Não ser difícil de implementar. Então, assim, a primeira coisa que faz você sair é, às vezes, não se dar conta ou então não saber, né, aonde realmente pode ser implementado, né, e aonde ele pode ser levado como uma atividade para as crianças, né? Então, isso é muito importante que você realmente se dê conta. Eu vou falar aqui vários locais e vou dar uma pincelada em cada um deles, então fica ligado aí, fiquem aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Assim, normalmente quando as pessoas começam a buscar um pouco mais sobre o método, conhecer um pouco mais, a primeira ideia, né, é de, poxa, trabalhar com criança, onde é que tem criança? Na escola. Então, eu tenho que ir para a escola. E aí, fica só focado num local. O método não necessariamente tem que estar só na escola. Ele pode estar na escola, Vânia, lógico que ele pode estar na escola, mas ele pode estar em outros lugares que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, ele pode ser inserido em vários lugares e a gente vai iniciar, inclusive, agora falando sobre ele. Eu peço que depois, no final, vocês mandem, né, as perguntas, que aí é mais fácil de eu iniciar. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão de renda extra, é uma oportunidade, uma possibilidade de você ganhar a mais daquilo que você já tem. Então, por exemplo, eu já trabalho num local, eu já sou prof no outra, eu já trabalho numa clínica, eu já sou físio aqui, eu já sou personal daqui, eu já tenho um trabalho, né, que me dá a minha segurança, né? E muitas vezes a gente busca uma segurança. Mas eu gostaria de trazer uma renda a mais. Quem não gostaria de ganhar mais, né? Quem não gostaria de ter, sei lá, R$ 500 a mais todo mês, R$ 1.000 a mais todo mês, R$ 2.000 a mais todo mês, enfim, né? E eu tenho alunas, inclusive, que têm essas rendas com o método. Então, quem não gostaria de ter
essa entrada de caixa a mais, esse valor a mais todo mês. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes você pode já estar num local que você já pode inserir, inclusive, um método aonde você já está. E aí, o medo de começar e o local para começar, muitas vezes pode ser aonde você já está atuando. E por que já pode estar no local que você já está atuando? Porque é muito provável que quem está na área, né, já trabalhe na área e já esteja trabalhando com pessoas. E eu tenho certeza que as pessoas que você trabalha conhecem crianças, ou então têm crianças, ou então saberiam dizer aonde você poderia estar trabalhando com mais crianças, te indicar para outras crianças. Então, provavelmente, você já está num local extremamente importante e fácil acesso, tá? Por que eu digo fácil acesso? Porque quando a gente é conhecido, quando as pessoas te conhecem, né, elas já têm uma confiança no seu trabalho, já conhece o seu trabalho, você já não é mais novo, não é mais nova, não é uma pessoa que tem que conquistar, né, outras, esse grau de conhecimento com as outras pessoas e até mesmo fazer com que a pessoa saiba que você dá resultado, que você é um profissional que realmente é diferenciado dentro do mercado que a gente está. Então, provavelmente você já esteja num local e é isso que eu quero que você se dê conta agora, tá? Então, o primeiro local que a gente pode... E eu assim, ó, eu vou ter que começar por um, né? Mas não quer dizer que esse que eu vou começar, ele seja o melhor. E não tem melhor e nem pior. E existe todos esses caminhos. Eu sempre digo que quando a gente começa a conhecer um método, a gente abre o leque, né? Quem nunca abriu um leque, né? A gente está com ele fechadinho, quando tu abre, ele tem diversas, né, folhetinhos assim, que é como se fosse vários caminhos que você pode seguir. Então, imaginem o que eu estou falando agora, como se eu abrisse um leque aqui. Eu até procurei, mas eu não tenho um leque, tá? Como se eu abrisse um leque e aí você realmente tem todas essas possibilidades de estar levando a metodologia e muitas delas pode ser que seja mais fácil para você, tá? Então, qual é o primeiro lugar que eu tenho certeza que muitos aqui, e aí quem trabalha já nessa área, manda um eu depois, tá? É o próprio estúdio de Pilates, né? Então, assim, o próprio estúdio, ele é um local onde você já está trabalhando com pessoas, onde você já trabalha com outras pessoas, principalmente já é conhecida como instrutora de Pilates ou instrutor de Pilates daquele determinado lugar, tá? Então, assim, para quem já é do Pilates, para quem já trabalha com Pilates, para quem já dá 10 anos de Pilates, 20 anos de Pilates, 5 anos, 1 ano, enfim, você já está no lugar bem oportuno. Porque você já está no local onde as pessoas buscam o Pilates. E nesse momento você abre o leque de estar mostrando para essas pessoas que, além do Pilates, além do adulto, além do pai, da mãe, você pode estar disponibilizando, né, para os próprios filhos ou para as crianças que eles conhecem. A pessoa que está te buscando para trabalhar com você, que você está trabalhando, ela veio por um objetivo e é muito provável que se ela está com você, você está retornando o objetivo dela. Então, ela confia em você? Sim, ela confia em você, porque o seu trabalho está dando resultado. E aí, quando você diz para a pessoa a seguinte frase: você já imaginou se alguém tivesse te ensinado tudo isso que eu estou te ensinando, quando você era criança, quando você estava se formando se desenvolvendo, né, na parte física, motora, cognitiva, como você estaria hoje? Você acha que você teria todos esses problemas? Você acha que esses problemas que a gente vem trabalhando, eles teriam chegado a essa situação, a nesse estágio, se tu tivesse aprendido antes? E aí a pessoa muito rapidamente vai dizer: com certeza não, porque se eu soubesse disso, eu não teria feito tal coisa, que isso prejudicou, o que o meu corpo prejudicou, e hoje eu tenho esse problema, esse. Entende, gente? Eu não vou especificar cada problema, mas eu trabalhei muito tempo no Pilates adulto. E o que eu mais encontrava nos meus alunos na época, que hoje eu só trabalho com crianças, era adultos, né, que chegavam e diziam assim: nossa, Vânia, se eu soubesse disso quando eu era adolescente,
eu jamais teria feito esse tipo de trabalho, eu jamais teria feito dessa forma. Mas eu não sabia, eu achava que aquilo não ia dar nada, né? E hoje eu estou arcando com as consequências, né? Hoje eu colho o que eu plantei lá na frente. Então, isso já te dá, por exemplo, uma boa argumentação para você dizer assim. Então, imagina se a gente pudesse fazer, né, uma atividade que orientasse, que educasse, que ensinasse os seus filhos, né? Sendo que se você já tem essa dor, se você já tem esse problema, é muito provável que geneticamente ele tenha uma propensão a ter também. Você quer que ele sinta isso? Você quer que ele sofra o que você sofre? E não existe um pai e uma mãe que vai dizer assim, quero que o meu filho sofra, quero que ele... Não existe isso, né? A gente estaria realmente falando de algo que é impossível que um pai e uma mãe queira isso do seu filho. Então, nesse local, né, onde você pode ser que você já trabalhe, já é um excelente local para você iniciar. Já tem pessoas, você já trabalha com esse assunto, você já tem a confiança das pessoas, você já tem o contato, você já tem todo o jogo de cintura de saber de lidar com cada um, de saber o que cada um tem, as suas crenças, as suas ideologias, enfim, facilita o seu trabalho, sim ou não? O que vocês acham? Facilita? Muito, tá? Então, o primeiro local que eu quis trazer é o próprio estúdio, né? E aí, Vânia, mas como que eu vou trabalhar o método se eu uso os aparelhos? Você pega o seu solo, o mat, você empurra os aparelhos, né? Arreda, né? A gente joga, empurra os aparelhos, empurra o Cadillac para um lado, empurra a Cher e faz um espaço maior de solo e trabalha o solo ali, naquele mesmo local que você trabalha com a criança, tá? Ah, mas daí como é que eu vou fazer com adulto? Use os horários que você nunca tem adulto. Tenho certeza que você tem vários horários, né? Que é difícil ter adulto, que eles estão trabalhando. E aí a criança às vezes tem casa e ela pode estar usando esses horários que você não estaria trabalhando com ninguém se não fosse as crianças. Então aí já te mostra uma renda que você não teria se você não soubesse trabalhar com criança, tá? Primeiro ponto. Segundo local que é extremamente importante você identificar, tá? É a própria escola, tá? Por que a escola? Porque a escola já tem criança, porque a escola precisa sim estar se inovando a cada ano. Hoje, o que a gente mais percebe é pais que buscam uma diferenciação na escola, né? Porque se é para mim botar meu filho, pagar uma escola cara, para ela ter o mesmo ensino e às vezes as mesmas coisas que uma escola pública tem, às vezes os pais pensam duas vezes, né? Então, quando você vai até a escola, você leva uma proposta inovadora, diferenciada, que deixa a escola, né, realmente como uma referência na região, as escolas realmente amam esse tipo de profissionais que possam estar agregando. E não agrega só a criança, agrega a instituição também. A escola passa a ela levar muitos méritos, baseado naquilo que você está trabalhando, mas que é bom para a escola, né? E no mesmo lugar e ter várias atividades no mesmo lugar. Os pais, às vezes, não precisar ter que levar, buscar, nem todos têm essa disponibilidade, né, de tempo, de horário. Então, às vezes, você está na escola e aí terminou a aula. Às vezes, os pais não conseguem pegar os filhos 5h30. Então, o que muitas vezes eles fazem? Bom, então eu vou deixar eles fazendo uma outra atividade na escola, num lugar seguro, onde eu já conheço, e aí depois eu busco meu filho. Então, você facilita, né, para os pais, facilita para a escola, e você também não tem que ter um local específico seu. Você usa a instituição de ensino, prestando um serviço. Isso facilita para você, facilita para a escola, facilita para os pais. Muitos de vocês, inclusive, já atuam na escola, né? Então, por exemplo, será que seria mais fácil você abrir uma turma com os seus próprios alunos de uma atividade nova? É muito mais fácil um professor que já está naquele lugar propor isso, conversar, conquistar a criança, do que uma pessoa nova. Não que não possa, porque eu, inclusive, consigo levar também, mas eu não tenho dúvida que quem já tem o contato com a criança, quem já é o professor dela, quem já tem todo esse conceito da escola, de como funciona, facilita muito mais a entrada, né? E aí eu realmente aconselho que você leve um projeto e desvincule, né, do seu profissionalismo dentro da escola.
para que você possa levar como um projeto e ter uma atividade extra dentro da sua própria escola que você trabalha. E aí você não é mais, naquele momento, o professor da escola, mas você é o professor de Pilates, né, com outro serviço sendo oferecido. Então, a escola também é um local extremamente importante, extremamente rentável, né, onde você vai, às vezes, num local e você tem a oportunidade de ter várias crianças no mesmo local. Facilita no início muito, porque normalmente no início a gente começa, e eu, por que eu sei disso, né? Porque eu já comecei, eu já sei o que é não ter nada, né? Por exemplo. Então, para mim, naquela época, o que facilitava? Poxa, eu não tenho condições de pagar um aluguel, às vezes, de uma sala para montar uma estrutura, para mim ver se as crianças vão vir, né? E aí você já vai direto aonde está a criança, que muito provável, né, facilita a sua vida, principalmente, e facilita, né, a entrada e o começo de qualquer pessoa, tá? Terceiro local que é extremamente importante e que ajuda também. Academias, né? E aí muitos aí podem estar pensando, mas Vânia, academia é só para adulto. Só que aí, quando a gente tem uma certa visão, né, de resolver problemas nos lugares, qual seria um problema que às vezes a academia teria por não ter nada para criança? Muitos pais pode ser que não consigam ir nos horários que gostariam de ir na academia, porque às vezes não tem com quem deixar os filhos, não dá para deixar sozinho, complica a vida deles, e aí o que eles fazem? Às vezes eles não vão, porque eles não têm com quem deixar os filhos. Quando você chega numa academia e você propõe para a academia, por exemplo, uma forma de estar resolvendo um problema dos pais, e ao mesmo tempo a própria família possa ir na próprio local para treinar, para fazer sua atividade, e as crianças também, você resolve um problema da família e você ajuda o dono da academia, né? Porque você tem a chance de trazer ainda mais pessoas para dentro da academia. Você abre a opção de mais pessoas procurarem aquela academia específica, porque aquela academia tem uma atividade para crianças. Eu não sei se quem tem filhos aqui e quem quiser mandar um eu tenha certeza de que quando você tem filhos, e eu falo isso por ter filhas, né? Elas já estão um pouquinho maiores, mas existe uma fase de idade das crianças que para sair se torna complicado. Por quê? Porque você quer ir em lugares onde o local que é para adulto também tenha pensado nas crianças. Então, muitas vezes, nós íamos em locais somente onde a gente sabia que tinha um espaço para as crianças. Por quê? Porque a gente queria sair, né? Eu e meu esposo, a gente queria sair, queria jantar, eu queria tirar umas horas para a gente conversar, mas a gente não queria que nossas filhas ficassem o tempo inteiro com o celular ali do nosso lado, para que a gente pudesse, né, muitas vezes conversar e tal. A gente buscava lugares onde já tinha uma estrutura, já tinha um lugar kids, já tinha uns brinquedos, porque daí elas estariam brincando, estariam se divertindo, estariam com, às vezes, alguma pessoa, né, cuidando, e a gente podia ter o nosso jantar ou o nosso almoço tranquilo. E isso faz com que muitas famílias busquem alguns lugares por causa do espaço kids. Então, quando você para pensar que isso acontece até mesmo com a gente, como que isso não vai acontecer com quem malha, por exemplo? Né? Ah, eu queria tanto ir na academia, mas eu podia passar, pegar meu filho, levar para... E a gente ir junto para a academia. Ele vai para a aula dele e eu vou para a minha aula. E aí você realmente poderia estar agregando. Tenho certeza que tenho profissionais aqui de educação física que já trabalham em academias, né? E isso facilita muito, porque as pessoas... E aí eu volto a frisar, né? As pessoas de lá já te conhecem, você já tem contato, você já não é novo, você já sabe como funciona, tudo isso facilita, tá? E isso agrega muito. Você ajuda, de certa forma, a resolver um problema que não é seu. Mas toda vez que você resolve um problema que não é seu, você é visto como uma pessoa que agrega, agregadora, que você não está lá só pelo seu trabalho. E, consequentemente, você vai ter um retorno também disso, tá? Deixa eu só ler aqui. Aqui na minha cidade, enquanto os pais malham, as filhas fazem o balé, claro, com o ambiente separado. É interessante e também chama atenção por não ser todos que ofereçam esse trabalho.
É isso aí. E existe balé, mas nem todas as crianças gostam de balé, né? Então, nem todos os pais gostariam, às vezes, que o seu filho fizesse balé. Então, também é uma outra oportunidade de outra atividade ser implementada também, tá? Então, o Pilates Kids é também uma alternativa encantadora para os pais e com a certeza de que com as crianças. É isso mesmo. E uma mesma atividade, como o Pilates para criança, ele pode ser oferecida tanto para meninos quanto para meninas, né? E a gente sabe que a questão do balé, ela tende a inibir um pouco os meninos, né? Já o Pilates não tem isso, porque realmente ele tem uma outra visão, tá? Então, obrigado pela contribuição, né? Tenho certeza que mostra para vocês algo que já acontece, às vezes até mesmo com outras atividades, mas que pode ser inserido e vocês podem ser os primeiros, né, a levar nesses locais, tá? E isso realmente faz vocês serem, né, os profissionais reconhecidos com algo inovador, algo que ninguém tem, algo que nem todas as academias levam. Então, você está numa situação onde você muitas vezes pode escolher aonde você quer trabalhar. E de repente, se você não trabalha em nenhuma academia ou você não conhece nenhuma, você vai escolher a que você quer, né? Isso realmente facilita, tá bom? Além da academia, gente, nós temos também os condomínios, tá? O que é isso, Vânia? Condomínio? Tá falando sério? Estou falando sério. Gente, condomínio é um local que as pessoas nunca pensaram, somente, acho que, bem que diz, né, que quando a gente acaba com algumas oportunidades, alguns locais, a gente começa a fazer nossa cabeça pensar. De onde surgiu os condomínios? A gente sabe que a gente passou por um período bem crítico, né, do mundo, onde tudo fechou. Fechou academia, fechou escola, fechou clube, fechou tudo. As crianças ficaram praticamente só dentro das suas próprias casas. Muitas casas, né, e muitos prédios e muitos apartamentos estão instituídos em alguns condomínios. E aí, naquele momento, as crianças estavam aonde? Das suas próprias casas, dentro das suas próprias casas. E foi daí que surgiu, né, a visão de enxergar que dentro dos condomínios é um excelente local. Por quê? Porque dentro dos condomínios já tem as crianças que moram nos condomínios. Dentro dos condomínios, normalmente já tem um local que é destinado, às vezes, a um salão de festa, às vezes é um espaço, inclusive, das crianças, às vezes é um espaço, inclusive, de atividades para, né, de ginástica, alguma coisa assim, e muitas vezes não é ocupado. Muitas vezes as pessoas não usam porque elas não sabem fazer uma prática sozinha. E o contratar um personal se torna muito caro. Então, quando você leva isso até mesmo para a criança, quem que eu vou contratar para vir trabalhar com meu filho aqui? Se tem às vezes só tem academia, né? A gente sabe que a academia não é orientado para as crianças, né? E aí, gente, é que muitas vezes a gente se dá conta, poxa, mas o método não precisa de aparelho. Ah, mas se eu souber trabalhar com o método, eu posso ter somente a estrutura e eu vou até o local, daí o profissional vai até o local e as crianças já moram no local. Então, simplesmente, a questão de segurança facilita, por quê? Porque as crianças já moram lá. Então, não tem que sair do local, às vezes é só descer do apartamento, às vezes é só sair de um bloco e para o outro, né? Então, existe algo que se chama segurança, que hoje em dia é um ponto muito importante que os pais sempre olham, né? Não é como antigamente, que a gente podia sair a qualquer hora e não dava nada, hoje já mudou. Então, existe essa facilidade para os pais. E também você pode ir em horários, né, que às vezes você não está trabalhando com nada, né? Então, às vezes, no meio da tarde ou no meio da manhã, mas que para a criança que está em casa, né, é legal, porque ela não vai querer acordar às 7 da manhã para fazer uma aula de Pilates, se ela estuda de tarde. Agora, se for umas 9h30, 10 horas, ótimo. E aí, 9h30, 10 horas, normalmente é um horário que nem sempre você tem aluno, não tem paciente, às vezes não tem ninguém para trabalhar e você pode estar indo aonde tem essa demanda, tá? Também pode ser feito, inclusive, mais na boca da noite, né? Mais num horário onde, de repente, você saiu, né, do seu trabalho e aí você pode ir em determinado lugar até um pouco mais tarde. Por quê? Porque as crianças já vão estar dentro das suas casas, né? Dentro do seu condomínio e vai facilitar, tá? Muitas vezes você pode morar num condomínio, inclusive, né? E aí facilita para você muito, né?
sempre aonde você está, vai estar facilitando, vai ser mais fácil, né, a inserção, vai ser mais fácil o diálogo. Se você mora num condomínio, as pessoas vão te conhecer, você vai estar no grupo do WhatsApp do condomínio, você tem facilidade de comunicar com as pessoas, você consegue falar com cada um. Então, facilita para que você que mora no condomínio, muito mais do que alguém que não conhece as pessoas, muito mais do que alguém que não tem o WhatsApp dos moradores, muito mais alguém que não conhece o síndico, né? Então, muito mais facilita para quem já mora num lugar assim, tá? E o condomínio, até para abrir um parênteses, quando tudo fechou, quando todos os lugares estavam fechados e muitos profissionais estavam lá desesperados, né? Porque tudo fechou, como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Eu não tenho um emprego fixo. Eu não trabalho, eu não sou, sei lá, não tenho concurso público para ter meu salário todo ao final do mês, né? Garantido. Se eu não trabalho, eu não ganho, né? E aí, o que aconteceu? Esses profissionais, né, ajudaram as crianças, né? Porque elas estavam sem atividade nenhuma e, ao mesmo tempo, eles conseguiram passar pela pior fase, né? Creio eu, que a gente já passou, onde a gente não podia nem trabalhar, né? E ao mesmo tempo a gente tinha que estar fazendo algo para se manter como uma família também. Então, o condomínio é extremamente rentável, né? Quando você vai até o local, você está indo até domicílio, né? E aí até o custo pode ser melhor, né? Normalmente os lugares já têm um local, já tem uma estrutura, você facilita para os pais, facilita para você, às vezes, ir num local único, e isso realmente faz com que você possa estar gerando uma renda a mais, porque agora você também está fazendo um trabalho que antes não tinha, tá? E isso realmente ajuda você, ajuda o local, ajuda as crianças e, consequentemente, vai fazer você ganhar mais, porque você vai ter uma renda que você não tinha, tá? Além do condomínio, temos também os clubes, gente. O que acontece? Muitos lugares têm clubes e esses clubes têm atividades esportivas, né? A gente sabe que quem é sócio de um clube, ele se mantém sócio daquele local porque ele quer usar, né, as benfeitorias que o clube proporciona. Então, quanto mais benfeitoria e quanto mais atividades e quanto mais diversidade de atividades o clube disponibilizar, para que todos os sócios possam escolher e todos não façam as mesmas coisas, para que não lote só alguns locais, melhor para o clube, né? E melhor, inclusive, para os associados, que vão ter a oportunidade, às vezes, de ter algo que no clube tem, e que se ele não fosse sócio daquele clube, ele não teria essa oportunidade. Então, clubes também é uma excelente oportunidade de você estar levando essa atividade, né? Então, extremamente fácil para quem muitas vezes já está lá, para quem já trabalha num clube, para quem às vezes já é sócio daquele lugar, para quem conhece alguém que possa te ajudar, né? A muitas vezes chegar e apresentar para as pessoas responsáveis, e isso realmente pode estar fazendo, mais uma vez, você enxergar uma renda que você antes não via. Então, clubes também é uma excelente porta de entrada, é um excelente local de implementação e que você pode começar e depois você pode abrir mais turmas no mesmo local, tá? E o último lugar que eu quero dizer para vocês é que pode ser que você não tenha estúdio, pode ser que você não trabalhe na escola, pode ser que você não seja professor da academia, pode ser que você não more num condomínio e pode ser que você não seja sócio, não tenha contato com ninguém. E aí, Vânia, o que eu faço? E aí, eu digo para você que quando a gente quer, a gente acha um lugar, inclusive, e quando eu comecei, eu era essa pessoa. Eu não tinha muitas desses locais e não tinha como acessar. E aí, por onde eu comecei? Na garagem da minha casa. E eu falo isso com muito orgulho, porque a garagem da minha casa foi a semente que eu comecei a plantar. Foi a sementinha muito pequena, mas que ela realmente começou dali e foi crescendo. Então, muitas vezes, você pode ser essa pessoa que não tem um estúdio, não conhece nenhuma pessoa, não trabalha na escola, não tem academia, não tem condomínio, mas que você, às vezes, tem um local, até mesmo, às vezes, na sua própria casa, ou na casa dos seus pais, ou na casa de algum amigo, ou de algum... Enfim,
Normalmente, alguém que te conheça e que conheça o seu trabalho e que você possa dizer, olha só, eu quero fazer isso, o que você acha? Você me ajuda com o local? Depois, de repente, como for, eu posso te ajudar com os custos, mas a garagem, gente, eu falo isso, a garagem, né? A pessoa às vezes fica pensando, nossa, a Vânia falou agora na garagem. A garagem não é vergonha para ninguém. É um trabalho justo e honesto. E qualquer pessoa grande sabe que se começa pequeno às vezes, mas que se cresce. A gente não precisa ficar com aquela ideia, não, mas eu tenho que alugar uma sala muito bonita na avenida, ou então no melhor local da cidade, onde você já pode estar começando, às vezes, num local que você não tem custo nenhum, que você não precisa pagar aluguel, que você não tem condomínio, que você não tem água, você não tem luz, você não tem que pagar todos esses encargos e que faz, às vezes, muitos locais fecharem. Porque querem começar de uma forma grande, mas a renda que tem é pequena, e aí não se mantém. E aí é 2 meses, é 3 meses, com poucos alunos, e aí fechou. Né? Eu, inclusive, falava com uma aluna semana passada, numa das mentorias que eu estava fazendo, e ela me disse a seguinte frase, Vânia, aqui onde eu estou trabalhando, onde eu tenho a minha sala e tal, era assim, era muito estúdio de Pilates. Muitos. Ela disse assim, eu, inclusive, na época, porque ela não trabalhava com Pilates específico, eu, inclusive, às vezes dizia para o pessoal, olha, vai em tal, que eu sei que o pessoal fala que é muito bom. Porque a pessoa, às vezes, não sabia nem qual escolher. O que aconteceu, gente? Ela me disse que fechou todos os estúdios. E sabe por quê? Porque, às vezes, quando você faz um curso, a pessoa ela te enche de expectativa e aí você, às vezes, sai achando que vai ser fácil no começo. E, às vezes, no começo é mais difícil. E é por isso que eu te digo, se você pode começar num lugar onde você não tem gastos, comece num lugar onde você não tem tantos gastos. Tenha os seus alunos, tenha as suas rentabilidades, tenha o seu valor maior no final do mês, para daí você ter como pagar um lugar. E não você colocar todos os seus, sei lá, as suas reservas para esperar ver se aquilo vai funcionar. Então, gente, muitas vezes você é iludido por locais e por, sei lá, cursos por aí que fazem você sair iludido achando que vai ser fácil, e às vezes pode ser que não seja. Principalmente Pilates adulto, que tem muitos profissionais que já trabalham há muito tempo, que já tem seus estúdios há 10, 15, 20 anos. E às vezes você começar é uma briga, né? Muito grande com um cachorro muito grande, né? O ditado que a gente diz, né? Às vezes a gente é pequeno comparado com aquela pessoa que já tem nome, que já conhece, que já tem uma clientela grande, que já tem um network legal. E aí você vai colocar toda a sua energia para abrir algo que vai gastar, às vezes, todas as suas economias, com a expectativa, às vezes, de dar a volta. Aí é um mês que dá, que tipo assim, fica no vermelho, é outro mês que entra no vermelho, é outro mês que você diz, bom, agora eu acho que vai dar, e aí mal é mal paga as contas, só que daí você não ganha nada. Então isso complica muito as pessoas. Só que ninguém explica isso para vocês. Ninguém conta a realidade. Porque eu estaria aqui, eu não seria a Vânia se eu viesse dizer para você que tudo é fácil. Não é fácil. E não vai ser totalmente fácil. Mas quando você sabe o caminho a percorrer, as chances de dar certo é maior. Quando você começa num mercado que tem pouca gente na concorrência, facilita para você. Quando você começa algo na sua cidade que ninguém está fazendo ainda, você é a referência. Quando você vai no caminho que eu estou te dizendo, vai por esses caminhos que eu vim falando para você, todos eles. Eu não quero que você comece a investir um local novo para você. É para você ir onde você já está. Depois que você está onde você já implementou onde você está, aí você tem dinheiro para alugar um lugar e poder bancar aquele lugar. Antes disso, não vai. Antes disso, faz uma reserva, faz uma poupancinha, vai guardando. E depois você vai. As chances de você dar certo dessa forma é muito maior do que, às vezes, querer impressionar as pessoas com um lugar lindo, com um lugar muito bonito, com um lugar no melhor ponto, mas que você, às vezes, tem que ficar 2 meses, tem que fechar porque não consegue pagar as contas.
Porque o dono do aluguel vai bater lá e vai dizer, fulano, olha só, o prazo encerrou, eu preciso do valor do aluguel. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é que não ter lugar para começar, às vezes, até te ajuda. Porque daí você vai começar onde você tem segurança, aonde às vezes você já está, ou até mesmo ser humilde de começar pequeno. E começar pequeno não quer dizer que você vai ser sempre pequeno. Quer dizer que você começa pequeno, mas você pode se tornar grande. E as chances de você não quebrar lá na frente é muito maior. As chances de você ir dando um passo de cada vez, né? Quem nunca ouviu essa frase? Dá um passo, nunca queira dar um passo maior que a perna. Por quê? Porque as chances são que você possa se dar mal. Então, o que eu estou dizendo para você não é algo extremamente que você nunca ouviu falar, mas é que às vezes as pessoas fazem com que você não pare para pensar. E quando eu te mostro que essa maneira de trabalho é a melhor, é a mais segura, é a que você não vai se decepcionar, porque se não der certo onde você está, eu te dei aqui 5 lugares, inclusive. Ah, Vânia, eu tentei colocar no estúdio, não deu certo, mas eu tenho mais lugares que você pode levar. Tenho, inclusive, a questão de pessoas, que eu não cito aqui, mas eu já tive alunos que levaram na igreja. Na igreja, Vânia, eu disse, na igreja? Sim, sabe por quê? Porque enquanto o pastor, né, ele era evangélico, enquanto o pastor estava fazendo, né, o culto, as crianças atrapalhavam, né, porque as pessoas querem prestar atenção. O que eu fiz? No horário do culto, eu disse assim, quem quiser deixar os filhos aqui na sala ao lado, nós vamos fazer uma atividade de pilates. E aí, até a pessoa, ela acabava levando, né, uma parte espiritual com as crianças, ela juntava, né? O espiritual com a atividade física. A criança é muito mais fácil de trabalhar quando ela está ativa. E até mesmo, gente, dentro da igreja eles levaram, dentro do culto. E aí você percebe que abre o leque mais uma vez. Eu já tive aluno que levou no parque de diversão. Ele ia no parque, a pessoa, e aí pegava as crianças que estavam lá e cobrava às vezes por aula. Né? Mas é uma renda que, se ele não soubesse trabalhar assim, ele não teria. Então, o que eu quero que você veja é que não é um caminho único. Não é só um lugar. É vários lugares que você pode começar. É várias formas que você pode iniciar a começar a ter as suas rendas extras, a começar a mudar a sua realidade. Eu recebo muitos alunos e muitas pessoas às vezes que me dizem, mas Vânia, eu não ganho nem para pagar minhas contas, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou fazer um curso contigo? Só que aí eu paro e penso e digo para a pessoa, ok, se dessa forma você não consegue pagar as contas, você acha que vai mudar do dia para a noite? Se você não fizer nada diferente, se você às vezes não investir um pouquinho e proporcional ao que a gente vê por aí, a rentabilidade do Pilates Kids, ele é N vezes maior do que qualquer outra atividade. O custo para entrar é muito baixo comparado a outros cursos por aí, gente. Só que ele muda a sua vida. Ele vem mudando a vida de várias e várias pessoas. Mudou a minha, hoje eu trabalho exclusivamente com criança, mas lá no início era uma renda extra. Lá no início, quando eu comecei, eu não tinha segurança de sair do estúdio onde eu já trabalhava, onde eu já tinha os meus alunos, para me desafiar individualmente só no Pilates para criança. Mas eu ia um pouquinho, eu dava aula dos adultos, eu tinha o meu certo garantido, e aí todas as crianças que eu dava aula era extra, era a mais, e aí é aquela gordura que você começa a ter a mais todo mês para fazer você crescer, para fazer você se atualizar, para fazer você sonhar, para fazer você dar uma vida melhor para sua família, para você ver que você também pode, que não é só porque você é professor de educação física ou fisioterapia que você tem que ganhar mal. Ah, mas é que profissional de educação física e fisioterapeuta ganha mal mesmo. Não, não ganha, desde que você tenha visão, né? E seja uma pessoa que realmente esteja disposto a trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que vai cair do céu, não. Você vai ter que trabalhar com o método, inclusive. Você tem que aprender a trabalhar com o método para dar aula para a criança, para aí você ganhar o valor dessas crianças que estão vindo com você. Caso contrário, do céu, gente, só cai chuva.
E não fica esperando milagre. Você vai trabalhar, mas é um trabalho que te garante um retorno muito melhor. Onde você tem escala, onde você tem um valor cobrado bom, onde você trabalha menos e ganha mais. E aí, ao pouco que seja, Vânia, mas será que vai dar? Gente, se você trabalhar com, sei lá, 5 crianças, cobra R$100 cada criança por mês, é R$500 a mais que você vai ganhar todo mês. Onde é que você ganha R$500 a mais? Nem que você fizer o dobro de hora extra onde você trabalha, eu tenho certeza que você não ganha R$500 a mais. Eu tenho certeza. Agora, quando você leva algo novo, inovador, que ninguém faz, que você é, às vezes, o único da cidade, ou até então pode ser, você está fazendo algo que você pode estar começando com 5 crianças. E depois pode ter uma demanda maior, porque não esqueça, gente, criança fala. Criança vai falar para o Bart, eu comecei a fazer. A gente fala aqui no sul, né? Bart, eu comecei a fazer uma atividade bem legal, vamos junto. E aí traz mais um. E daí, em vez de 5, você tem 6. Aí, em vez de 500, você tem 600 todo mês. Entende como que eu quero dizer para você? Que não é algo, que não é uma mágica. É método, é forma de trabalho, é visão de algo a mais, é oportunidades que muitas vezes a gente não vê, porque ninguém fala, porque ninguém te contou, porque a faculdade não ensina a gente a pensar dessa forma. A universidade nos ensina a ser excelentes profissionais na área. Um excelente físico que trata a lesão, que sabe fazer, um excelente professor que dá uma aula excelente, mas não faz às vezes a gente pensar de que a gente tem que ganhar bem para continuar na área, inclusive, caso contrário, a gente tem que sair. Então, é isso que eu quero que você veja, é isso que eu quero que você se dê conta, é isso que você realmente pode mudar a sua vida, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.